Olá a todos, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. Bem-vindos! Eu sou a Francisca E eu, o João. e este podcast é especial porque é a nossa celebração de 9 anos aqui na igreja na Riverside. Fazemos 9 anos e vamos celebrar este domingo aqui na igreja, é o nosso aniversário. Então hoje vamos estar aqui com os nossos pastores, vamos estar com a pastora Jana e com o pastor João, que são os nossos pastores aqui na igreja. E então, bem-vindos, espero que gostem e fiquem até ao fim, e deixem like e digam se vocês gostaram e vamos fazer mais aqui ao tempo. Bora começar. Então, começámos esse podcast agora com a celebração dos 9 anos da igreja e achamos que é muito importante conhecer primeiro os pastores, nesse caso o pastor Jânio e o pastor João. Então vamos começar uma pergunta muito importante para mim, para toda a gente também quer conhecer mais esta igreja. Como é que a igreja de Riverside começou? Esta pode ser para qualquer um de vocês podem responder. Falo eu. Então esta igreja ela começa de uma forma, sei lá, de um desafio de Deus, não propriamente enquanto Riverside, mas enquanto igreja ou comunidade em Coimbra, ela nasce de uma forma muito própria e muito propositada a Deus. Nós vivíamos no Alentejo, servíamos numa igreja no Alentejo, e fruto talvez da crise e fruto dos tempos que vivíamos bem difíceis financeiros em Portugal, houve a necessidade de nós sairmos do Alentejo e voltámos à nossa terra, voltámos à nossa cidade. Exatamente. E quando nós chegamos, Deus direcionou-nos a começar um trabalho não no lugar onde nós estamos agora, mas num outro lugar mais no centro de Coimbra. E foi assim que a igreja nasceu, fruto de um propósito, de um impulso por Deus. Amém, amém. E há quanto tempo é que isso foi? Isso foi agora a igreja faz claro, 9 anos, mas vocês começaram sozinhos, começaram com uma família, começaram com quem? Sim, foi um grande desafio. Nós, na altura, Deus deu-nos o sonho. Primeiro deu o sonho ao pastor, e eu lembro quando ele me disse aquilo que Deus estava a colocar no coração dele, eu disse: uau, isso é loucura. Deus não pode estar a pensar bem. Mas se ele está a dizer isso a ti, ele também tem que me dizer a mim. Claro, e de facto, o tempo foi passando e Deus começou a colocar também esse sentimento em mim. E quando Deus disse mesmo para nós, as palavras de Deus foi assim: agora tem que molhar os pés. É alugar um espaço e andar para a frente. Nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos nada. E quando abrimos a igreja, de facto, foi com 10 pessoas. Éramos nós, a nossa família, nós os dois, as duas miúdas, pequenas. E olha agora, é mais do que 10. Então, 10 pessoas. E o primeiro espaço não foi aqui, não? Onde é que... Não, foi na zona do Alma Shopping, na zona de Norton de Matos, Sol 1. Era um espaço pequeno, mas na altura nós éramos 10 pessoas, mas comprámos 100 cadeiras. 100 cadeiras, olha agora tem espaço para 100 pessoas. E, bem, nós agora somos uma igreja internacional, nós temos português e inglês, mas nem sempre foi assim, então como é que aconteceu isto do inglês? Como é que desde o início e depois como é que do português foi para o inglês, ou melhor, como é que se juntou o inglês ao que já era português? Quando nós começámos a igreja, nós vimos e somos de uma cultura absolutamente portuguesa, somos originais da cidade de Coimbra. Nada em nós tinha a ver com o aspecto internacional, ninguém falava inglês, não havia qualquer tipo de ligação a línguas estrangeiras. Mas Deus, de uma forma muito sutil, Ele traz a nós um casal de ingleses, que mais tarde se tornou ele o vice-presidente da igreja, e com naturalidade a igreja foi crescendo, após eles estarem alguns meses connosco, 2, 3 meses connosco, começámos a receber outras pessoas da África, da Austrália, da Alemanha, do Uganda, dos Estados Unidos, e começámos a ficar de olhos abertos o que é que estava a acontecer. Começámos a ficar internacional. Exatamente, o próprio nome da igreja mudou, porque inicialmente ela chamava-se... Antes não era internacional? Não, chamava-se Aniversário Igreja Cristã de Coimbra. Essa não sabia. E nesta dinâmica, então tornámos Igreja Internacional. Era só em português. No início éramos todos portugueses, nem sequer imaginávamos esta volta que Deus depois veio a trazer.
Mas como estávamos ligados a uma igreja que já era internacional, que era Cascais, e Coimbra tinha muitos estudantes, tinha a universidade, nós também tínhamos esse desejo de chegar à universidade. Não imaginávamos o número de E alcançou estudantes bem, de alcançou bem. estrangeiros. E quando chegou aquele casal até nós, aí sim nós começámos a fazer os cursos em português com tradução para inglês. E quanto tempo é que a igreja tinha? A igreja tinha um ano, único. foi passado um ano. Nós abrimos em março de 2014 e eles chegaram no ano seguinte, em julho, salvo erro, agosto. E a partir daí foi uma grande aventura, mais uma, não é? Mas é bom, porque comigo, eu vivi 16 anos na Inglaterra, vocês já sabem, e eu achei muito importante e fiquei muito feliz ao ouvir pessoal aqui falar inglês. Também fiquei muito. Porque há pessoal aqui que só fala inglês, outros estão a tentar aprender português. Eu falo os dois, falo melhor inglês do que português. Mas eu fiquei muito feliz em poder assim falar confortavelmente com o John. E agora temos o Ori, temos o Prince, são muitos meus amigos. Mas eu acho que é muito importante, como estava a dizer, para alcançar muito pessoal que está aqui a estudar. Não, também. para nós foi incrível ver pessoas que vinham até nós e nos diziam que já há vários meses que estavam na cidade e que não estavam a assistir a nenhuma igreja, ou não Claro, iam a claro. nenhum culto pelo facto de não serem compreendidas, não havia a mesma, não entendiam a linguagem ou não entendiam a língua. Então era difícil elas estarem numa comunidade com a qual não se comunicavam. Na verdade, eu nem sequer me lembro da igreja sem ser em inglês. Tipo, eu estava lá, mas eu não me lembro, já não me lembro mesmo de ser só em português. E qual é que, imaginem, a diferença, o que é que vocês sentiram de diferente na igreja quando era só português, ou que diferenças é que vocês notam agora, depois que já temos há muitos anos, 8 anos então, mais de 8 anos, Sim. com a língua inglesa também inserida, não é? Depois do português. Claro que Qual é a diferença? é muito mais trabalhoso, Claro. porque temos de trabalhar nas duas línguas, quer as canções, quer as pregações, testemunhos, temos que ter sempre alguém Para traduzir para outra língua. em duplo, não é? Claro. Mas para nós abriu-nos horizontes, abriu o conhecimento de outras culturas e foi fantástico, porque quando nos tornámos internacionais foi quase que assim um boom, de repente houve uma altura em que era estudantes e missionários que vieram, por exemplo, o Timmy e a Sarah, com as duas meninas pequeninas, eles iam como missionários para Moçambique e estavam na universidade aqui em Coimbra, vieram para estudar português. E quando eu os vejo entrar na igreja com o carrinho de bebê, para nós foi assim, uau, do outro lado do mundo, não é? E nós podemos receber pessoas assim, da Coreia do Sul, sei lá, tantos países como Uganda, Eu acho que nem sequer se Malásia. tinha tanta noção que havia tantas pessoas internacionais em Coimbra. Pelo menos eu nunca tive essa ideia. Yeah. Sabe? Como é Naquela altura, uma cidade tradicional e de estudantes e tudo, Yeah. não iria ter tantas pessoas de fora, mas afinal tem, não é? Nós sabíamos que sim, mas não em tanta quantidade, não é? Sim, e mesmo pessoas que escolhem Portugal para viver quando se Sim. deixam trabalhar. Para a reforma e... Lógico que as pessoas mais velhas não se fixam propriamente dentro da cidade, né? Ficam à volta naquelas vilas mais pequeninas, mas elas também procuram uma igreja. Nós já recebemos pessoas aqui que fazem 70, 80, 90 quilómetros. Aliás, o primeiro casal pelo qual Foi nós nos exatamente tornámos assim. internacionais foi isso. Eles não eram estudantes, ele era reformado e resolveu vir para Portugal por causa do clima, de ser pacífico e eles compraram casa em Alvaiasa, que ainda é alguns quilómetros de Coimbra. Quase 80 quilómetros. Entretanto, Quase 80. 80, e eles faziam esses quilómetros. E entretanto eles vieram, gostaram e quiseram frequentar a igreja e eles começaram, ela tornou-se a nossa pianista, foi assim mais um milagre que nós estávamos a orar a Deus por alguém que ajudasse com o piano e ela era pianista. E quando foi isso, eles resolveram vender a casa lá e fixar-se aqui em Coimbra. Uma grande diferença. Então agora vamos para o nosso próximo passo. Nós temos uma surpresa para vocês. Lá. Mas vamos esperar até ao fim. Mas é uma surpresa. E uma viagem! Seria bom. Eu também queria essa surpresa. Não, mas por agora vamos aqui fixar a água. É isso.
Foi bom. Vamos agora começar um quiz da Bíblia. Acho que vocês vão acertar todas certas. Mas as regras são assim. Temos aqui esse objeto aqui no meio. E vamos fazer umas perguntas e a pessoa que souber a resposta tem que pegar assim no objeto. E a outra pessoa não pode responder, só a pessoa que está no Tem objeto. que ser a primeira pessoa a pegar vai estar aqui, é tudo ao molho, ok? Vocês têm que ser a primeira pessoa a vir tirar é a pessoa que responde. Tem que ficar com isto também quem responde. Vocês também, não? Não, só vocês. Não, são vocês. Todos vocês. Isto é... Ok? Nós temos as respostas. Sem hostilidades. Ok. Vai, Francisco. Ok. Então, primeira pergunta. Espera aí. Ah, tá bem. Tá justo. Tá. Não, tem que ser mais longe do pastor. Ah, porquê? Então mais rápido. Mãozinhas para baixo, não é? Ok, sim. Mãozinhas para baixo. Já, não tínhamos para baixo. Primeira pergunta. Qual é o nome da pessoa mais velha na Bíblia? Mais velha. Que durou mais tempo? Não. Sim? Matusalém. Isto foi. Então isso já foi mais fácil. Então, Não, isto é muito mau porque nós não competimos. Não é? Ah, pá, mas estamos agora a até agora. Isso é sério. Ok. A segunda é quantos anos viveu? Matusalém. Epa. Pá, pode não ser. Tem tipo Essa não sei. um range entre uma coisa e outra. Entre 700 e... Não é. sei lá. E ela me convida para o meu aniversário. Não, 900 e qualquer coisa. 900 e... Entre 900 e os 800. Não, quase. Entre 900 e 1000. Mas essa até Não, quem vai ganhar? 980. Calma, Não, será não que disse contamos? Não, temos que contar. Não, será que contamos? Contamos ou não? Foi 900 e 800. 900 e 1000. Ok, 900, contamos então. Contamos essa? Quantos anos estão? Contamos. 900 e 1000. Não, mas qual é a idade dele? Isso não sei. Não sei. Essa é que eu não sei. 900 e 900 e quanto? Eu ia dizer 980. Ok, está um. Ok, ai, sou eu. Que animal falou com um balão? Uma burra. Muito bem, mas jumenta. Isso. 2, 2, 1. Mas, essa toda a gente sabe, até eu sei. Da burra? Quantos eram os Mãos discípulos? para baixo, não, eu tenho as mãos em cima, não é? Pois, por isso é que ele foi logo. Ganhou a burra. Pronto, um e meio. Quantos eram os discípulos de Jesus? 12. Foi fácil, vamos chamar. Epá. Qual dos discípulos negou Cristo? Não. Isso Foi Pedro. foi Pedro. Quantos livros tem a Bíblia? 66. O pastor está a deixar. Está a ser cavalheiro. Está 4, 2. Não, 4-2. está quase para a pastora. Qual é o versículo mais pequeno na Bíblia? Jesus chorou. Eu também achava que era essa. Não é? Aqui está, disse Jó, que é não. Jó 3.2. Eu também achava que era Jesus chorou. Não, são duas palavras. Não, menos são... letras. Yeah. Não. Não, mas ok. As duas... número Não, ok, de calma. letras, As ok. duas- Letras. É porque as letras... Disse Jó. Ok, as Jó duas... Há menos 3.2. letras. Onde nasceu Jesus? Não Onde nasceu Jesus? Em Belém. Já está. Numa manjedora. Calma, Meio só um quanto? Só quanto? 4-3. 4-3. Ganhou. Bastante. Ok. Qual o nome do sogro de Jacó? De Jacó. O sogro? O sogro de Jacó. O sogro de Jacó. Labão. Sim. A mãe, ela tinha o loto bíblico. Jogava muito. Agora, está quanto? 4... 5-3. 5-3 para quem? Ok, tá bom. Vamos manter 4-4. Tá bom. Essa é a última pergunta. Qual o livro mais pequeno da Bíblia? Filemo. É Filemo. Não, é Filemon. Não. Ai.
Agora tem de estar à Não, pastora. coração para aqui. Não, agora o pastor tem que responder. Se souber. Não, É só um capítulo, pá. não pode acabar 4-4. Qual é que é? Tu ajudas. Então é. Não ajudas? Pois não, há um outro pequenino. Ah, Não? não. Não, não. Não. Epá. Ok, mas podes dizer a resposta. Qual é? Segunda de João. Really? Olha, tens aqui uma Bíblia, pode ser. Então acabou 4-4, mas. Ok, 4-4 ganhou ela, pá. É assim. Vai continuar, Francisco. Ok, então vamos voltar outra vez às perguntas. Aham. Então, esta aqui é interessante. O que é que vocês acham que é o que define mais a Riverside? O que é que vocês acham que define mais esta igreja? Riverside de Coimbra? Em coisas práticas, o que é que Em coisas o que é que visíveis, define? coisas práticas. Eu acho que A é igreja. o ser família, casa, família. Uma vez que somos uma igreja de várias culturas, vários povos, nacionalidades, é o que nós ao longo dos anos temos visto mais, assim, as pessoas dizerem que sentem parte e são, conseguir uma família, não é? Eu acho que uma das coisas que nos define, acho eu, é a nossa autenticidade. Não tentamos nem queremos, claro que muita gente serve para nós Claro. de exemplo e de inspiração, mas nós esforçamos ao máximo possível o nosso próprio caminho por olhar e ver aquilo que Deus tem para nós e que quer fazer connosco e construir a nossa vida e a igreja baseado nesta ideia de sermos nós, não sermos cópia de alguém. Autênticos. Sim, eu acho que normalmente as pessoas falam muito, quando vêm aqui à igreja, falam muito assim, da simplicidade. E às vezes eu fico a pensar, como é que eu fiz da simplicidade? O que é que elas querem dizer com isso? Não, eu penso mesmo sobre isso. É, sei lá, simples como assim, eu acho que é. Mas eu acho que é verdade, não sei lá, não tentamos, acho que aqui na igreja não há muito aquela coisa de tentar ser muito, ou tentar fazer muito, mas depois acaba por acontecer, ou acaba por ser muito, mas às vezes até sem intenção. É tipo, a simplicidade, tipo, genuinamente torna-se grande. Acho que é isso que acontece. Para nós, acho que até faz parte do nosso ADN pela forma como nós começámos. Nós começámos pequeno, simples, 10 pessoas. Lembro-me que os microfones que nós tínhamos eram microfones do Lidl. Tudo o mais simples possível. Uma guitarra, não tínhamos um piano. O piano foi mais um dos milagres. Um dia nós podemos partilhar acerca de milagres que temos vivido com Deus. Se não perguntarem hoje. Então, nós, desde o início, esse foi sempre o nosso lema, é assim, Deus move-se mesmo nas coisas mais simples, porque se Ele não se movesse naquilo que era Claro, simples, claro. Ele nunca iria mover-se connosco, porque é o mais simples. E Deus mostrou desde logo que na autenticidade, na nossa predisposição, na nossa simplicidade, Ele está. E faz coisas assim, que nos deixaram assim, uau! Às vezes faz rápido, outras vezes demora assim um tempo. Olha agora a igreja, depois de 9 anos. Está cheio de pessoas, temos uma boa banda, temos agora um podcast. Eita glória, é assim mesmo. Mas, então, próxima pergunta, que memórias boas têm nos últimos 9 anos? Algumas histórias, pessoas que vos tenham marcado na vossa vida? E, bem, isso, Histórias ou momentos que aconteceram? 9 anos, acho que já cruzámos tantas coisas incríveis com Deus e com várias pessoas. Há uma das histórias que nós falamos muitas vezes, que tem a ver sobre a própria influência que a Riverside, enquanto igreja, ela conseguiu ter sobre pessoas que estavam aqui connosco apenas há algum tempo. E nós lembramos de alguém da República Checa que estava a viver, os pais estavam a viver um tempo muito difícil lá na igreja. A própria igreja estava numa grande divisão e aquele rapaz, o Sam, ele levou até lá, até a República Checa, os princípios, este princípio de simplicidade, honestidade lá,
E ele conta que foi exatamente isto que ajudou a igreja a passar um momento difícil. Não apenas com os pais, mas com a própria igreja onde ele estava Ele lá. era na líder de República jovens lá Checa. e as coisas estavam muito complicadas e envolvia a família, de facto. Uhum. E ele veio, a igreja aqui deu-lhe força e deu-lhe visão e deu-lhe energia e fé para ele ir e lutar. Eu lembro que ele foi lá e depois voltou e ele pôs os jovens a cantar em português, uma música que nós cantávamos aqui em português, acho que era God is so good, né? Deus é tão bom. Cantávamos em várias línguas e ele foi para lá e ensinou os jovens da República Checa, lá da igreja dele, a cantar esta música em português. E depois ele disse-nos que a igreja ficou bem. Mas também momentos que nós vivemos, por exemplo, de parcerias com as autoridades locais, com os da freguesia, com associações não cristãs, mas que têm um alcance nas famílias. Então nós podemos fazer este tipo de parcerias. Acho que são marcas profundas, não apenas na igreja, mas em nós pessoalmente. Não, eu acho que é fixe, porque uma característica que esta igreja tem, talvez por ser, não, talvez não, de certeza, por ser internacional, claro que todas as igrejas têm isso, mas eu acho que esta especificamente tem muito, em que, por exemplo, os estudantes vêm e depois voltam para os países, ou pessoas vêm pela cidade, não é? E também, não é? Então, acho que é super interessante porque cruzam-se pessoas, centenas, milhares de pessoas, sei lá, nem sei se é centenas, se é milhares de pessoas que vêm e depois vêm e acho que a Riverside em específico, esta igreja dá-nos a capacidade de conhecermos tipo, tantas pessoas tão diferentes. Às vezes até é estranho, e pensamos, tipo, conheço uma pessoa da Malásia, Mesmo a nunca conheço uma pessoa da Malásia. Mesmo a própria comida, as experiências que nós temos com comida. Yeah. Há muitas experiências com comida. Com várias comidas. Nós fazíamos welcome lunch e era divertidíssimo, não é? E ainda agora, quando fazemos o jantar de Natal, ou isso que as pessoas, cada um traz a sua especialidade, ou outros eventos, não é? Cada um traz a sua especialidade. E nós temos do início histórias muito engraçadas. Qual era? Da Turquia. Um da Turquia que trouxe um garrafão de água do Luso, não é? Daqueles garrafões de água, com um líquido branco. É uma sopa. E nós Era uma pensámos sopa? que era Sopa tipo de branco. leite ou qualquer coisa. E ele disse: não, isto é sopa. Então nós tivemos que provar. Eu lembro que o Steven e ela, no primeiro casal Não queria provar. internacional, não, porque era uma desonra, Claro, não é? claro, É desonroso claro. nós dizemos: não. Fizemos questão de provar, mas sinceramente. Para nós, para o nosso gosto, para o nosso paladar, foi um grande desafio. Por exemplo, da Nigéria. Não, esse Da é. Nigéria Eu A sempre. comida é boa, mas Eu é sempre picante. é picante, mas é Não, bom. mas eles mas já é começaram bom. a Já estamos mostrar habituados. picante para nós. Ah, mas é Eles bom. agora já Eles moderam, menos. não é? Já moderam, mas no início eu lembro que tínhamos um grande grupo diverso, de muitas nacionalidades jovens não é? Que estavam a estudar, e eles convidaram, juntaram-se em casa na altura do Cine, que estava cá, depois o Cine foi para Braga, agora está cá outra vez, e eles convidaram-nos para nós lá irmos jantar. E quando chegámos, eles tinham uma galinha preparada lá à moda e nós perguntámos, já sabíamos que comida da Nigéria é picante. Mas E nunca nós tínhamos experimentado. já tínhamos experimentado. Mas Não, acho que não. Eu acho que não, por isso é que nós não sabíamos. Veio um choque. Aquele choque assim inicial. Então nós perguntámos assim, é muito picante? E toda a gente dizia, não, nada. Mas pessoas de outros países, miúdos que estavam da Hungria e tudo, elas, não, podem à vontade, não é muito. Assim, ok, quando vamos comer, foi aquelas coisas que parecia que os meus lábios me saltavam, parecia botox, né? Então muita água, eles só se riam. Mas é muito interessante nós percebemos que podemos estar juntos, somos diferentes, mas não é a diferença que nos afasta. Claro. E as diferenças culturais, e é muito. Porque crescemos muito, aprendemos e crescemos muito juntos a respeitar-nos também. É isso que importa, porque eu só estou aqui há 2 anos, mas eu acho que a minha vida mudou nestes últimos 2 anos aqui na Riverside, mudou muito. Eu me sinto aqui mais feliz do que estava lá na Inglaterra. Eu também me sinto que a minha vida está estruturada e está aí no caminho. Na Inglaterra eu estava lá, mas não estava a fazer muitas coisas, muito à toa. Mas aqui eu sinto que Riverside, o pessoal aqui, mesmo o pessoal da Nigéria, o pessoal aqui da banda, está-me a pôr e está-me a ajudar a ficar mais perto de Deus e pôr uma estrutura na minha vida. Que assim gosto de viver. É assim mesmo. É. Deve ser muito bom. É para isso que existimos, não é? Como igreja.
Yeah. Não, mas sobre isso das pessoas, não sei se, sei lá, acho que é muito interessante. Porque as pessoas vêm pouco tempo e tal, mas sei lá, mas é bom, mas é, Nós E querem mas é ser- difícil também ao mesmo desculpa, mas tempo. temos um caso de uma miúda que era da Colômbia, Uhum. Lady. a Lady Lu, que era o nome do Facebook dela. Ela esteve, acho que 3 meses, ou nem isso, não chegou a isso, mas nós ficámos tão. Foi assim uma proximidade e uma conexão com ela tão forte. Nós até levámos a Tentugal na despedida dela para ela provar os doces de Tentugal. Mas acho que foi a pessoa que teve menos tempo assim connosco, mas foi tão forte, laços tão fortes e uma conexão tão forte. Ela hoje ainda nos segue nas redes sociais e de vez em quando ainda põe lá assim uns likes e comentários. Isso é super interessante. Agora podem ouvir a surpresa que nós temos para vocês. Eu não sabia disso, eu só sabia um bocado, mas aqui é uma surpresa e eu acho que vocês vão gostar muito. Vocês também é surpresa para ele. Também foste É também surpresa para mim. Bora lá, vamos lá isso. Production. Ahoy! Sejam abençoados, pastores e toda a Igreja Riverside em Coimbra. It's already 6 years when I have spent few months with you, but still I can remember meetings with you like it was yesterday. That feeling of God's home with true love, friendship, and the atmosphere of acceptance covered by the Holy Spirit was something that really touched me. Your church was for me like a piece of heaven on earth, something what I have never experienced in other place. I'm really grateful for the job you are doing and continuing with. I keep watching your activities online and I pray for your church and for you pastors to stay as close as possible by Father's throne and to see coming new people and new things to your church. You are very special and God loves you so much. I am not ashamed for crying when I am thinking of you, and I deeply desire to visit you with my beautiful wife and daughter. With all love, Samuel da República Checa. Temos mais três. Temos mais três. Três ou Olha, quatro. este foi muito interessante. Posso contar uma? Nós estávamos no culto na adoração, a igreja era muito mais pequena que esta. Então, a porta era em frente ao palco, né? Era assim direto. E a porta que fechava era a porta de fol, que separava a sala de culto de uma outra sala de entrada. E nós estávamos no tempo de adoração e eu olho para olhamos para trás e vemos um rapaz entrar com a bicicleta. Era o Sam. E ele não tinha. Era o Sam, não é? Não tinha ainda onde Um cadeado para guardar a bicicleta, então entrou. Ele hoje já é casado, não é? Ele convidou-nos para o casamento, mas é na altura da pandemia. É casado, já tem um filho, uma filha. E pronto, foi alguém que também marcou muito a nossa vida. Okay. Vocês falaram dele há um bocado. Acho que nem isso posso ser. Problemas técnicos. Problemas técnicos. A paz do Senhor, falar do pastor João e da pastora Gena e da Riverside, com gratidão em nossos corações que falamos de vocês e nos lembramos de vocês sempre. É o que define o nosso amor pela igreja, que nos recebeu com tanto carinho, que fez de nós família e num período muito difícil para nós, foi de extrema importância na nossa vida espiritual, na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Obrigado pelo apoio, pelo amor, pelo carinho e pela amizade que permanece. Deus abençoe vocês, abençoe essa igreja. Nós amamos vocês. Muito feliz por participar desse momento do aniversário de 9 anos da igreja. Agradecer ao Senhor pela vida do pastor João, da pastora Gena. Agradecer pelos momentos que nós passamos junto à igreja, por tudo que a igreja representou para a gente nos momentos difíceis da nossa vida, nossa estadia, nosso início de caminhada aqui em Portugal. Nós não temos palavras para descrever o quão importante foi poder estar junto dos irmãos, nos sentirmos como família e sermos ajudados. E sabemos que o amor e a amizade que nós recebemos refletem o ensinamento e o amor do
pastor João, da pastora Gena pela igreja. Parabéns, Deus abençoe a vida de cada um, abençoe a igreja, que possam ter mais anos e anos na presença do Senhor. Obrigado. Eu acho que uma das coisas que caracteriza a igreja e as nossas vidas, acho que passa um pouco por aqui. É lógico que não ficamos com todos no mesmo nível de relacionamento, porque muitas pessoas vêm, muitas pessoas vão, mas a boa parte das pessoas que vêm e que vão, nós temos o imenso prazer de ficar amigos delas e poder dizer, olha, eu hoje vou aí à tua casa, vou estar aí, então vamos a Braga e vamos estar com eles. Na República Checa não fomos, mas um dia desses, quem sabe. O triste de uma igreja internacional é quando chega Ou de uma igreja local, ou de uma igreja nacional. E dizer adeus, mas de facto ficar com ligações é fantástico. Next one. Hi, Riverside Church. This is Timmy. And Sarah. Yeah, parabéns on 9 years, 9 anos of the church. Yeah, we just want to send lots of love to especially Joel and Jenna. I always remember when we first came into the church, and we were so loved and looked after. And now in New Zealand, we are running a church, and very much learnt a lot from you guys and how to pastor people. And so, yeah, we just really send our love and blessings to you. Over to you, Sarah. Yeah, we just really honour you, and we thank you for the role that you played in our journey as well. And we were really blessed to be welcomed as a family, as strangers, and we became family at Riverside, and it was a wonderful experience. And I know even just yesterday I was telling someone about that. It's made such an impression on my life, and we really love you guys. Bless you, and we celebrate with you. Ciao. Uma família que estiveram connosco, depois regressaram, foram para Moçambique e depois voltaram a estar connosco mais um tempo. E agora estão na Nova Zelândia. Tinha 2 meninas, agora já têm 3. E vocês falaram deles também no podcast. Exatamente. Eles vão ficar. Yeah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Riverside. Happy birthday to you. Parabéns, Riverside. É um prazer imenso estar aqui hoje, podendo celebrar com vocês os 9 anos de igreja, essa igreja que é tão especial pra gente e que faz parte da nossa história, né? Aqui, como vocês podem ver, a família cresceu. Quem é esse aqui? Quem é? Qual é o seu nome? Fala lá, qual é o seu nome? Daniel. E qual é o seu nome? Lucas. E quantos aninhos você tem? 5. 5 aninhos. E você, quantos aninhos você tem? 5. 2 aninhos. Daniel tem 2 aninhos. Aonde foi que você nasceu, Lucas? Em Portugal. Qual a cidade de Portugal? Coimbra. Isso. Onde você nasceu? Você for? Ok. Qual é a sua oração? And give thanks to the Lord, for He is good and blessed endures forever. Isaiah 9:6. Yeah. Muito bem. E você, qual é a sua oração? Você quer orar? Big one. Big one. Como é que tem? Thank you. Jesus, awesome, and the many blessings, and the many blessings. Amen. Amen. Muito bem. Nós estamos muito felizes com os 9 anos da Riverside. A igreja foi muito importante na nossa vida. Nós estivemos na igreja de 2017 a 2019 e o Lucas nasceu em Coimbra. Durante todo esse período a igreja foi muito importante. Nós temos um carinho muito especial pela igreja, pelos pastores. Amamos todos vocês, especialmente vocês, os pastores, pastor João e pastora Gena. Que Deus continue abençoando vocês, abençoando o trabalho dele nas vossas vidas. Vamos dar tchau, vamos dizer bye bye.
Bye. Come on, Daniel. Bye bye. A família feliz. Foi o nosso primeiro bebê. Oh. O bebê do primeiro aniversário foi o Lucas. Yeah. E vocês acharam dos vídeos, dos áudios? Fantásticos. Boa surpresa? Claro, são pessoas que nós não esquecemos. Como estava a dizer há pouco, é assim, é lógico que nós não conseguimos ficar, se bem que tentamos, penso eu, ficar todos com uma grande amizade com toda a gente, mas há pessoas, talvez estes, porque foram as pessoas do início, nós falamos com eles com muita naturalidade, como se estivesse aqui ao nosso lado. Às vezes eu falo com o Cid e esqueço-me que lá é madrugada, então ele acorda, coitado. Mas é bom ouvir. Estamos gratos por estas pessoas. É incrível. E uma coisa que eu pensei, e acho que muita gente aqui na igreja, eu até antes de começarmos, há bocado, eu comecei a falar sobre isso também com o João e ele também disse que ele tem sentido isto ultimamente, e depois outras pessoas, a Clevina, a minha irmã, várias pessoas aqui na igreja estão a sentir que sentiam o mesmo que eu estou a sentir, em que nestes últimos meses aqui na igreja, sei lá, no último ano, mas acho que especificamente nos últimos meses, acho que temos sentido a igreja diferente, temos sentido uma mudança na atmosfera da igreja, no ambiente, eu digo, até a duração dos cultos. Eu acho que tanta coisa tem estado a mudar e toda a gente sente, há uma liberdade diferente, há um mover diferente. Eu acho que está assim uma coisa muito diferente a acontecer aqui. Então, o que é que vocês sentem? Vocês sentem isso? E o que é que vocês sentem em relação a isso? E o que é que têm pensado sobre isso? Para mim, daquilo que é mais importante enquanto igreja, enquanto culto, é que realmente Deus seja o centro, seja o princípio. Nós temos que, muitas vezes, nós homens, nós pastores, nós líderes, cantores e sei lá o que mais, somos tentados a puxar para nós a atenção das coisas. E eu creio que Deus tem-nos falado muito e tem-nos convencido de que o mais importante é que Ele seja o centro. O resto é paisagem, não é? Nós dizemos nossas brincadeiras portuguesas. O resto é paisagem. E nós queremos muito que Deus seja o centro, que tudo aconteça por Ele, para Ele e por causa dele. Então, eu creio que este ambiente tem acontecido exatamente por isso. Nós temos proporcionado, nós temos desejado que Deus seja o centro. Então, todas as coisas são para Ele. Sim, e tem a ver com aquilo que há bocadinho dizíamos, da simplicidade e a autenticidade. Isso foi uma das coisas que nós sempre primámos, desde que abrimos. Eu lembro que logo no início, quando algumas pessoas por curiosidade iam visitar, não é? Era Riverside, uma igreja diferente, Coimbra, e vinham, e aquilo que elas diziam, e aquilo que nós gostávamos mesmo de ouvir, era quando as pessoas diziam assim: não, sente-se uma presença, sente-se um amor de Deus. Sim. E é isso que nós queremos que seja a nossa marca, porque quando isso deixar de ser, alguma coisa está errada. Então, e ultimamente, de facto, a presença de Deus tem sido constante e marcante e até surpreendente. A cada culto parece que é assim, o céu, nós experimentamos o céu neste lugar. Tem sido a nossa oração, tem sido o nosso desejo, e Deus está a responder de uma forma fantástica. É claro, eu acredito que tem a ver com este nosso sentimento de ser autênticos. Claro. E é impossível não beber no que acontece, seja em Portugal, seja no estrangeiro. E nós vamos beber, nós ouvimos de coisas que Deus está a fazer ao redor do mundo. Deus está a fazer, nestes últimos tempos, Deus está a fazer coisas assim bem impactantes. Mover de Deus, mover do Espírito na igreja de uma forma incrível. E nós achamos muito que este próprio mover ele saia da igreja para o resto da sociedade. Nós queremos muito que Coimbra seja impactado e possa ter este usufruto de Deus, né? este usufruto do céu nas vidas deles. Nós queremos tanto experimentar o ambiente do céu nas nossas vidas. E é lógico que nós bebemos, como eu estava a dizer, bebemos noutros lados, ouvimos coisas e vamos ler, vamos ver o que é que está a acontecer e dizemos: Deus, nós também queremos isto, mas queremos experimentar o Teu poder, a Tua glória, a Tua misericórdia, o Teu amor.
Eu penso que tem muito a ver com isto, tem a ver com o desejo que nós temos por Deus, em saber que Ele é transformador, e então nós queremos que isto aconteça aqui. Claro que nós podemos dizer, mas também pode acontecer nas outras igrejas. Amém. Claro. Amém. Nós queremos é que aconteça nas outras igrejas todas. Agora também queremos que aconteça em nós, não é? Queremos que isto comece em nós. Eu lembro de uma canção que nós cantávamos há uns anos atrás, que dizia: Deus, se antes de todas as coisas, usa-me a mim. Começa por mim, começa por nós. Então, claro que nós queremos que isto se espalhe, que este ambiente do céu se espalhe em toda a nação, em toda a cidade, em todas as igrejas, seja ela qual for a igreja, mas que Deus possa ser o principal, mas Deus começa em nós. Começa em nós, faz alguma coisa em nós primeiro. Não queremos ficar de fora, pelo contrário, queremos estar nesse mover, estarmos na frente, experimentar e incentivar outros, encorajar outros, influenciar outros. Para isso, acredito que Deus nos desafiou a abrirmos uma igreja que não foi nada fácil, assim, do zero, do nada, para isso mesmo, para nós fazermos diferença e marcarmos a história, fazermos história em Coimbra. Por isso nós estamos para a vida dos outros também. Exatamente. Então agora há aquela situação difícil na Ucrânia, com a guerra da Ucrânia, nós tivemos muitos refugiados a vir da Ucrânia. E gostam da igreja, gostam de ficar, gostam de... Agora temos o Prince Orem, muitas boas pessoas, temos o Timothy e a Ana. Muitos. Excelente, claro que sofreram muito durante... E não é fácil vir num país, ser forçado, um país para vir para cá, mas falando com eles estão a gostar muito e a Riverside a fazer um impacto na igreja, só ver isso, é Deus está a fazer uma coisa certa aqui na igreja. Para isso a igreja existe, claro. Não é? Para fazer a diferença na vida de alguém e muito mais daqueles que chegam a uma cidade, como neste caso Coimbra, não conhecem ninguém, vêm a fugir de uma guerra, vêm, não é? Com uma mochila, um pouco mais, sem saber nada da língua, da cultura. E quando encontram uma igreja que seja um refúgio, que é uma família, isso faz toda a diferença. E é isso que nós temos verificado com esta igreja ao longo destes 9 anos. E agora, neste tempo mais específico, por causa da guerra, com estes jovens que nós temos em muitos, são muitos. Eles também já experimentaram outros países e, sinceramente, aqui em Coimbra é que se... E então, para isso Deus nos chamou, como igreja. Eu acho que está muito fixe aqui na igreja agora, porque eu acho que continua com esse sentido de casa, de pessoas vieram da Ucrânia, fugiram da guerra, não é? Estavam a estudar lá, muitos deles, não é? Tiveram de fugir de lá, vir para um sítio que não conhecem e encontram um lugar onde podem se inserir, um lugar onde podem estar com outras pessoas, um lugar onde se podem aproximar de Deus, ou, não é? Podem encontrar uma igreja, um lugar onde podem estar, mas ao mesmo tempo nós mantemos esse lugar de casa, mas temos visto que isto que eu estou a falar nos últimos meses tem dado uma coisa muito intensa aqui e as pessoas estão-se a perceber disso. Mas então nós continuamos com essa paz, com essa calma de casa, mas ao mesmo tempo estamos com aquela intensidade do Espírito Santo, que é tipo, é quase o melhor dos dois mundos, num sítio. E eu acho que isso é incrível. Deus tem falado connosco muito no último ano, e este já, não é? Estamos ainda no início, mas temos dado palavras e temos dado uma certeza de algo extraordinário que Deus tem para nós, para Coimbra, para Portugal, mas para Coimbra especificamente. E é uma das coisas que nós temos desde que iniciámos a igreja, nós temos orado a Deus para que a atmosfera mude na cidade, para que uma das expressões do pastor era mesmo, porque assim, há uns anos atrás, vocês não conheceram Coimbra, mas nós somos originários de Coimbra, mas estivemos fora. E quando voltámos, Coimbra já tinha mudado. Mas Coimbra tem muitas coisas em que é fechada a muitas coisas. E uma das coisas que o pastor disse a Deus foi: Deus, eu quero colocar Coimbra no mapa. E com pastores, nós, de há 9 anos para cá, que nós temos tentado colocar Coimbra no mapa, ou seja, não ser só grandes acontecimentos em Lisboa e Porto, que passavam por cima de Coimbra, e nós, eu acho que de alguma forma temos estado a conseguir. Deus tem-nos ajudado e dado forças, e agora já estamos a ver os primeiros frutos dessas coisas, de eventos. Eu acredito que este ambiente que nós estamos a viver neste momento na igreja, este mover de Deus naturalmente, não é? De uma forma sobrenatural, mas naturalmente, eu acho que tem muito a ver com o facto
de Deus ouvir a nossa oração e nós dizemos Deus, nós não queremos apenas ser assistentes ou ser espectadores do que está a acontecer em algumas cidades, no Porto, em Lisboa, mas nós queremos que Coimbra ela também faça parte deste mover do céu, né? Nós queremos ver o mesmo poder que lá acontece aqui também. Nós queremos ver que a mesma liberdade que se vive lá, que se vive aqui também. E nós sabemos, nós somos daqui, não é? Somos mesmo de Coimbra, e nós vimos que às vezes, mesmo nos meios evangélicos, ou no meio das igrejas, ou nas igrejas, que os jovens não têm liberdade, as pessoas não ficam livres, graças a Deus, é tudo muito formal, tudo muito institucional, e às vezes nós olhávamos nas igrejas, nós começámos o nosso ministério na zona de Lisboa, e nós vimos pessoas livres a aproveitar o ambiente de Deus, a aproveitar a graça de Deus, na prática, não era apenas uma questão de palavra, mas na prática estavam a aproveitar aquilo que a palavra dizia como prática de vida. E nós em Coimbra dizíamos, é verdade, mas aqui parece que é tudo mais lento, tudo mais devagarinho, não acontece nada, não há, os ministérios nem apostam na cidade, e então nós ficámos com esta dificuldade, e uma das coisas que realmente nós dizíamos a Deus era isto, dizíamos Deus, nós queremos ver Coimbra a mover, a crescer, e quando as nossas orações não eram apenas que a igreja crescesse, mas que a cidade crescesse. Eu lembro perfeitamente de nós orarmos por lá atrás, por emprego, por empresas, por economia, pelo crescimento mesmo físico da cidade, para que ela se tornasse muito mais viva. E hoje nós vimos que ainda está radicalmente diferente. Está radicalmente diferente. Quando nós abrimos a igreja, por exemplo, no mês de agosto, para nós o nosso coração ficava, e já falamos com alguns outros pastores aqui da cidade que sentiam mesmo, porque se via, era uma coisa que se via, a cidade em agosto, ao domingo à tarde, não se via ninguém, era uma cidade deserta, os estudantes estavam de férias, iam para as suas casas, os outros iam de férias também para fora da cidade, e Coimbra era deserta. O ano passado, já no outro ano antes, mas o ano passado, assim, era gente, todos os meses. Então, nisto, à noite, toda a dinâmica que há em Coimbra mudou completamente. E nós acreditamos porque nós oramos muito, fizemos caminhadas de oração, fizemos intercessões, relógios de oração, nisto mesmo, por economia, por emprego, por empresas, por dinâmica em Coimbra. E Deus está a mover-se em Coimbra também. E há uma coisa que eu acho que a nossa igreja se caracteriza, e eu quase, acho eu, ia dizer quase, mas não, com toda a certeza, contra a corrente daquilo que é hoje o pensamento, ou muitos pensamentos da sociedade acerca das diferenças, seja do género, seja da raça, seja da língua. E uma das coisas que nós provamos constantemente aqui na igreja é que isso não acontece. Nós lidamos com pessoas de todas as raças, línguas e cores, e funciona. Não há essa dificuldade. Exatamente, não há isto. O princípio é o amar. Por exemplo, o primeiro casal que nós tivemos, ele tinha sido coach de voleibol. De hockey. E ele veio de Inglaterra. E ele sempre andava de verão, de inverno, porque nós depois temos estas coisas da cultura, não é? Sempre de calções. E quando ele entrou na nossa igreja, ele ia naquela, será que me vão aceitar ou não? Porque ele já tinha entrado noutra, ou noutras, em que não aceitaram porque ele ia de calções, literalmente. E quando ele entrou, ninguém reparou que ele ia em calções, nem reparou que ele falava inglês. Houve uma comunicação mesmo, apesar das pessoas não saberem inglês, independentemente dele ir de calções, e ele sempre se sentiu aceito, amado. Assim, não é isso que faz diferença, né? Nós temos que entender as culturas, temos que entender as pessoas, colocarmos no lugar da pessoa. Não é isso que importa. O que importa é que somos um em Cristo, falamos e temos o mesmo Deus, e quando estamos juntos, não importa a língua em que cantamos. Eu lembro do Sidney, o que falou há bocadinho, né? Ele dizia: não, a igreja parece um ambiente do céu, né? Nós cantamos na nossa própria língua, tantas línguas, parece que já estamos no céu. E é mesmo, já é um treino. Mas acho que tudo o que estamos agora a viver na igreja, e tudo isso, toda essa dinâmica
mesmo até nas culturas e nas pessoas e na interação das pessoas, eu acho que também passa muito também por uma intencionalidade também da vossa parte como os líderes da igreja. Claro. Porque mesmo colocar Coimbra no mapa já é uma coisa que vem de há muitos anos atrás e só estão a ver os resultados desde o ano passado ou agora, não é? Demora tempo. E então acho que também é aquela coisa do eu posso querer uma coisa, eu corro atrás dela, mas até que ponto é que eu vou continuar a correr atrás dela? Claro. Se eu quiser mesmo, eu vou correr até ter, eu vou, mesmo que seja muito tempo, eu não vou desistir. E isso foi o que aconteceu com vocês. É Deus dar o sonho e dizer agora vai atrás do sonho, não desistas. E muitas vezes é assim, claro que não é tudo linear, não é tudo fácil. Nestes 9 anos, muitas lágrimas, muitos desafios, muita solidão muitas vezes, muita incompreensão. Mas uma das coisas que nós temos é assim, temos a certeza de que foi Deus que nos deu este sonho de construir a igreja, não foi nosso. Ao de sermos pastores não andámos atrás, foi Deus que veio ter connosco com isso e que estamos no lugar certo, que esta igreja é plano de Deus, foi sonho de Deus e então temos andado atrás, assim, custa custar, dou que doer, às vezes mais sozinhos, mas é isso. Um dos problemas que o povo português tem é pensar por baixo, pensar pequenino. É lógico que todas as coisas começam pequenas, não é? Elas começam pequenas, depois naturalmente elas podem crescer. E eu creio que uma das coisas que Deus nos tem convencido ao longo destes anos, e acho que nestes últimos anos também Deus, além de nos convencer, é como se nos tivesse espicaçado, ou que se não tivesse acordado para nós conseguirmos dar alguns passos maiores, exatamente. Porque nós pensamos, nós somos uma igreja em Coimbra, não saímos de Coimbra, portanto é uma igreja para estar aqui, mas também nós precisamos de ter no nosso coração e deixar que Deus fale e que nos convença de que nos pode também levar a lugares onde nós podemos ser úteis, onde nós podemos ser uma bênção, nós podemos abençoar pessoas, nós podemos alcançar pessoas para Cristo. Então, na verdade, o nosso pensamento enquanto igreja, enquanto pastores, e nas nossas afirmações ou nos nossos valores como igreja, é exatamente isto. É nós experimentarmos o ambiente de tal forma e o ambiente que nós vivemos aqui nestes tempos, o ambiente que hoje a igreja vive, é um ambiente que eu acredito ser um ambiente de avivamento, um ambiente em que nós sentimos o céu entre nós, sentimos Deus entre nós. E nós queremos que este avivamento ele exploda, não apenas para quem está aqui à nossa volta, ou na nossa cidade, ou no nosso país, mas que este avivamento possa crescer e possa chegar à Espanha e à França e possa crescer por aí fora. Então este tem que ser o nosso projeto. Muitas vezes nós pensamos mesmo pequeninos e pensar pequeno é mais fácil. Pensar pequeno é muito mais fácil do que pensar que podemos chegar muito mais longe. Acho que Deus está sempre a esticar-nos e nós até tivemos uma série de mensagens há um tempo atrás, há uns anos atrás, que era Stretch Me, estica-me Deus. E quando nós pregámos isso, é assim, Deus começou a esticar-nos mesmo, né? Começou a esticar-nos e a levar-nos para patamares e ainda está a esticar-nos. É verdade, e com Deus é sempre assim, sempre maior, sempre mais além, e é nisso que nós estamos neste momento. Sim, Deus, para onde é que nos vais levar? Sabemos que é algo poderoso, que é grandioso e estamos a viver já isso, a experimentar. Então temos que nos deixar guiar e levar uma vez mais. Isso é bom, que agora isso é bom para a nossa próxima pergunta, que é a última, infelizmente. E agora, quais são os planos, os sonhos, ou as ideias que têm para a igreja nos próximos anos? Nós temos 9 anos. Nos próximos 9 anos. Sonho para a igreja. Então qual é o vosso plano, as vossas ideias que vocês têm? Continuar a fazer história, a irmos a fazer loucuras com Deus, a deixar-nos ser ousados, que eu acho que é uma das coisas que nós não podemos parar de ser, de sermos usados por Deus, mas também ousados para que Ele nos possa usar de forma... É de uma forma prática, nós queremos muito que este ambiente que vivemos, ele possa mesmo sofrer uma explosão. Uma explosão. Eu creio que Deus nos está a encaminhar para um tempo mesmo de explosão. E é lógico, provavelmente, não sei se a gente irá explodir.
Mas o nosso desejo é este, é que a igreja ela exploda em ambiente, em santidade, em graça, em alegria, em prazer em viver. Mas queremos que isto chegue a outras cidades, a outras vilas. Claro. E no nosso coração já uma coisa germina aqui por ir a um outro lugar, que estamos assim a olhar. E procurar por Deus. É lógico que precisamos ser ousados, né, e agir em fé, mas também ser capazes de fazer contas daquilo que nós precisamos, contar com as pessoas certas, com os parceiros certos, ter gente capaz de acompanhar a nossa visão e poder ir até outros lugares à nossa volta. Isso que é importante. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Chegamos ao fim. Ao fim do podcast. Ao fim Ao do fim do podcast, exato. Então, agradecer muito, pastor e pastora, o nosso primeiro podcast, o nosso primeiro episódio aqui, mas não vai ser o último. Eu gostei muito de falar com vocês aqui. Vocês querem alguma coisa para acrescentar? Não, acho que estás a dizer tudo. Está tudo? Então, por estamos aqui, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado, nós. E foi muito bom. Muito obrigado. Tchau. E espero que vocês estejam aqui no próximo e digam ideias, coisas que vocês querem que nós falemos no próximo e com quem, se querem ter outra vez os pastores de volta, ou se querem ter outras pessoas, ou outras equipas, sei lá, outras equipas de pessoas que vocês queiram ver, ou de outros ministérios. E então, deixem-me o que é que vocês querem ouvir de nós e espero que estejam aqui no próximo e tchau! Tchau, até breve.